Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Alô você, tudo bem? Mais uma vez, bom dia, Bitcom TV. Que bacana, né, gente? Quinta-feira, dia 21, expectativa. Tá chegando aí sexta-feira, o final de semana. Também expectativa quanto às questões climáticas, chuva que se anuncia para a região serrana, né? Vem a chuva por aí, gente. Tá vendo mudanças significativas, né? Mudanças que irão acontecer para essas próximas horas e também para os próximos dias. A previsão do tempo destaca que as chuvas começarão hoje a partir da tarde com instabilidades, mas vão acentuando sua presença em Caxias do Sul na sexta e no sábado e também boa parte da região serrana. Domingo ainda marca instabilidades nas primeiras horas da manhã. Nós vamos passar por transições de temperaturas. Hoje as máximas ainda podem chegar a casa de 25 graus, um certo abafamento também no período da tarde, mas já vão declinando. As médias mínimas para os próximos dias serão de sexta-feira 12 graus, sábado 7 graus, abaixo da casa dos 10 graus, e aí domingo, janela possível abaixo da casa dos 5 graus, né? Então já vamos ter as temperaturas declinando. As médias máximas para amanhã, já a partir de sexta-feira, não vão ultrapassar a casa dos 20 graus. No sábado não chegarão à casa dos 15 graus e domingo as médias máximas ficarão beirando a casa dos 10 graus. Tecnicamente um dia frio domingo, né? Temperaturas aí trabalharão dentro dessa casa dos 5 a 10 graus, tecnicamente um dia bastante friozinho, né, do domingo, e claro, transição, vai ser o momento que nós vamos estar saindo do período de chuvas e indo para um período de estabilidade do tempo, aí sim, né, o ar seco começa a entrar de novo, e aí derruba as temperaturas, a sensação térmica fica bem, né, daí de frio mesmo, sai a umidade, entra o ar seco novamente, mas nós vamos experienciar isso nos próximos dias e claro, novas atualizações do clima a gente vai trazendo na sequência de nossa programação. Agora é o momento de nós cumprimentarmos ele, né, que está em seu home studio, está diretamente da sua casa, está na integridade do lar, mas nem por isso está atento, né, ou desatento, vamos dizer a palavra, às questões relacionadas ao Covid e também às prevenções, e por isso também destacamos que ele está atento a todas as informações e as notícias do cenário nacional e internacional, os desdobramentos do Estado e Caxias do Sul, e isso é tema de pauta e norteia as nossas programações aqui do Sabe Caxias by Bitcom. Miguel Brambila, lhe cumprimento, bom dia. Olá, Edinho Soares, bom dia, meu irmão, meu amigo, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes e a nossa audiência, né, internautas, né, os nossos teleamigos aqui, Sabe Caxias by Bitcom, não é, Edinho? Prazer sempre, meu amigo. Isto mesmo. Também da mesma forma lhe falo, né, um grande prazer de nós estarmos aqui para deliberar sobre muitas questões. Deixa eu trazer como destaque, não é hoje o norte do programa, mas é uma informação que chama muita atenção. O dono do Facebook, o Zuckerberg, perguntado e questionado sobre o post retirado do Jair Bolsonaro, ele disse que todo o conteúdo falso deve ser retirado e diz que vai retirar conteúdos que trazem informações de fake news. Então, vem mostrar muitas vezes, né, que o comportamento das lideranças internacionais é pautado sempre por primar, né, as notícias corretas. Dentro também dos últimos desdobramentos, cabe destacar que a cloroquina está vencendo uma batalha encabeçada por Jair Bolsonaro e claro que dentro das fragmentações que ocorreram nesses últimos dias dentro da ordem governamental, consegue-se, né, através de um secretário, ou ministro, melhor dizendo, interino, conseguir colocar os protocolos. Eu queria entender como é que isso vai se reverberar nos próximos meses, não tenha dúvida disso. Como é que o Conselho Nacional de Saúde assinou tudo isso e também o Conselho Nacional deliberou sobre todas as informações. Mas a cloroquina está vindo aí, inclusive, até mesmo serão podendo abrir-se interpretações. Claro que ainda cabe a relação médico-paciente, paciente-médico, mas para receitar cloroquina até mesmo para sintomas leves da Covid-19. É isso, Miguel? É verdade, Edinho, sim. Vamos primeiro nessa questão aí do Facebook, do Mark Zuckerberg, que é o criador do Facebook. O Facebook sofre pressões da comunidade internacional
há muito tempo nessa questão aí das notícias falsas, na questão aí da quebra de dados, e às vezes, inclusive, até radicalmente acaba eliminando contas que não têm esta divulgação de fake news. Eu acho que esse é um assunto que deveria ser mais aprofundado, Edinho, porque nós acabamos nos submetendo aí a uma censura internacional. De certa forma, quem é que julga? A equipe do Facebook é que vai julgar se a notícia é verdadeira ou não. Então, quer dizer, que autoridade eles têm para isso? Nós estamos subordinados daí a um monopólio internacional, e isso as pessoas precisam entender. No Brasil, inclusive, né? Você deixa os seus dados, você deixa um espaço para colocar aí a publicidade do próprio Facebook. Então, nós usamos a rede social no Brasil em todos os sentidos, mas eu acho que as legislações dos países precisam ser respeitadas. O direito de liberdade de expressão, o direito de liberdade de imprensa, e no caso de uma divulgação falsa, mesmo que ali tenha os padrões da comunidade, é verdade, o Facebook deveria ter a responsabilidade, então, de comunicar às autoridades daquele país, eu acredito, e não sumariamente, como uma empresa privada que é, fazer um julgamento, porque aí nós passamos a ter um controle político, inclusive, da informação mundial. De acordo com a cabeça do dono da uma empresa, do monopólio internacional, ele passa a refletir dentro desse sentido, nessa questão de isso eu quero, isso eu não quero, e nem todas, porque é um logaritmo, muitas coisas são logarítmicas, ou seja, é matemático, é um sistema de análise autômato, um robô, né, que por palavras ou por alguma denúncia mal intencionada, por exemplo, nós vamos avançar nessa questão aí da politização no Brasil, algum inimigo ou alguma pessoa que não concorde com o post que você colocou, mesmo que seja verdadeiro e que ofereça uma denúncia, você já passa a estar sob suspeita. Ou seja, é muito fácil derrubar contas no Facebook, mesmo injustamente. Sim, deu para entender isso, literalmente falando, né? Ele é o dono, faço da minha casa o que eu quero, mas não é bem assim, né? Nós temos que entender que quando se trabalha com esse pensamento de rede social, há também de se compreender que há movimentações de pública, né, de entendimento, tem que se entender que é uma esfera pública. Mas atualmente não temos isso ainda, né? Eu acho que países deveriam caminhar para criar sistemas públicos de suas redes sociais para e com, né, viés públicos. Mas nós estamos ainda utilizando redes sociais privadas. E o ambiente privado do Zuckerberg é isso, ele domina o campo dele, a sua criptografia é que age, trabalha, os seus bots, né, os seus robôs é o que fazem todo o trabalho e vão deliberando, né, e vão deletando e vão colocando, ou vão permitindo-se e vão trabalhando para aqueles que assim o pagam em campanhas publicitárias. Entendível, bem compreensível também, interessante pautar por esse lado também, Miguel Brambila, e fazendo agora as observações referente à cloroquina. O que a gente pode desdobrar sobre esse assunto? Inclusive, Edinho, essa questão da cloroquina, por exemplo, é uma dos debates que está posto na rede social, não só no Facebook, em todas elas, né? Nós temos o YouTube também, onde a Bitcoin atua, temos o Instagram, que também faz parte aí das empresas, agora o Mark Zuckerberg comprou, então, quer dizer, o monopólio da informação precisa estar sob suspeita, assim, nós não podemos também ser tão ingênuos nesse sentido. Casa alugada, como sempre se disse, quem atua e quem utiliza por necessidade, porque afinal de contas é aqui onde está o grande público, né? Nós temos que nos adaptar. Mas e justamente por isso, uma dessas questões é a hidroxicloroquina. Outras, né, por exemplo, como foi retirado já há alguns dias atrás, e será retirado novamente, né, por exemplo, quando o presidente Jair Bolsonaro, fazendo o contrário da ordem mundial de cuidados no controle da pandemia, na disseminação deste vírus mortal, o coronavírus, estimulava aglomerações, e acho, inclusive, desde o começo, que deveria ser responsabilizado por isso. Nós estamos aí entrando num dos países de maior contaminação do mundo, e não temos solução, não temos saída, apesar de alguns avanços, aí hoje teve mais alguma questão. A hidroxicloroquina foi enfiada com ela abaixo, mas ela não é uma obrigação.
né? O protocolo recomendável não precisa ser utilizado pelos médicos, inclusive do Sistema Único de Saúde. Eles têm autonomia para prescrever ou não. E até agora, ressalve-se alguns aloprados, que é uma minoria, mas na direção da tentativa de ocupar o Ministério da Saúde, não ouvi ninguém que falasse que a hidroxicloroquina é boa e que ela deve ser usada em qualquer momento. Inclusive, Edinho, por exemplo, aqui, o protocolo da Fiocruz de abril, ele é muito longo aqui, eu vou citando em partes, né, para a gente ir comentando. Uma delas aqui, por exemplo, a dose diária recomendada é de 25 miligramas por quilo. Se chegar a 30 miligramas por quilo, você pode matar. Né? Então, ou seja, como é que você vai saber? Né? Você pode ter uma parada cardíaca. Temos falado isso desde o começo. Né? E, por exemplo, se nós fazemos parte de ensaios clínicos controlados, ou seja, né, você tem aí um acompanhamento médico, você vai se medicar com autocloroquina, você pode se matar em casa. Né? Ela se liga facilmente à placenta e ao leite materno, ou seja, pode ser transmitida para as crianças, gerando, inclusive, mutações e mortes. Né? E, por exemplo, assim, ela se liga em tecidos, tem que haver uma dose de ataque relativamente alta para que ela se cure o coronavírus. Não basta você tomar, tem que ter a dose exata, e no começo você pode, inclusive, agravar a doença. Então, aqui tem outras questões que nós vamos falando, né, Edinho? Mas é uma série de dificuldades neste medicamento. Eu não consigo entender realmente, né, esta aventura do Brasil. Inclusive, o protocolo não está assinado, né? Está no Supremo Tribunal Federal. Ninguém assinou. A avaliação. Ninguém assinou, né, Edinho? Não, pode concluir. E aquela medida do presidente de diminuir a responsabilização de algum erro técnico, porque as pessoas não estão querendo assinar algumas coisas devido a essa instabilidade governamental, está no STF, né? Vai ser julgado. Tem muitas coisas. E o que a gente pode dizer? A gente está vendo também que o Maduro caminhou para o mesmo caminho, né? A mesma ideologia. Inclusive, ele fez um post no seu Twitter dizendo que é a salvação, que é o remédio foi descoberto, seu país tem o remédio está com ele e vão curar o país inteiro. O que pode destacar mais ou menos sobre isso? Aquela questão do populismo da América Latina, né, onde o índice de contaminação cavalga, inclusive no Brasil, e assim nós temos que seguir transmitindo esperança, mas segue aí a complexidade dessa questão da pandemia. Né? O Maduro é um ditador populista, e aí esses viés ideológicos de direita ou de esquerda mudam muito pouco. Né? Você veja que na Venezuela a constante fuga da população devido aí à falta de condições de vida, um país que está assentado, né, em grandes reservas de petróleo, desde o tempo do Hugo Chávez aí com a questão da ditadura. E aí é um país dividido, né, com um aventureiro lá que se declara auto-presidente, ou seja, o Maduro por um tempo nem foi reconhecido presidente. O mundo capitalista de direita reconheceu o presidente que se autodeclarou lá pela oposição, querendo derrubar o Congresso. É uma ditadura. Numa ditadura você faz o que você quiser. Se você disser que pipoca, né, é bom para curar cegueira, você enfia a goela abaixo e aí pronto. Né? Isso aí é uma falsa profecia de pessoas que querem criar ilusões, assim como se faz na Coreia do Norte e qualquer outro país. O Brasil está vivendo com este viés ditatorial pelas atitudes do nosso presidente, infelizmente, e quero colocar, Edinho, que muitas pessoas ingênuas vão acabar utilizando, né, algum médico de viés bolsonarista vai prescrever a hidroxicloroquina, esperemos que ele seja responsável por isso, mas também você já deve ter acompanhado que aquilo que nós sempre falamos, do termo que as pessoas têm que assinar, sabendo que pode não curar e que pode matar. A pessoa tem que assinar. Miguel, desculpa lhe interromper, eu posso ler o termo? Tu me permite? Você está livre para interromper, meu caro amigo, senão eu não paro de falar. Sim, não, eu te peço, eu queria argumentar sobre isso. Eu faço um convite à sociedade, todos os interessados, entrar no site do Ministério da Saúde.gov.br e aonde tem o termo de ciência e consentimento.
tá? E, inclusive, é um modelo a ser utilizado por todos os médicos, é o modelo padrão do Ministério para que todos ele utilizem. Eu não vou me delongar para explicar o documento, mas o documento é do governo, tá? Diz assim, ó, diagnóstico e tratamento. Fui devidamente informado, em linguagem clara e objetiva pelo médico, de que as avaliações médicas e também laboratoriais revelaram a possibilidade ou comprovação de diagnóstico COVID-19 causado pelo coronavírus SARS-CoV-2. Em base nesse diagnóstico, foi-me orientado o seguinte tratamento e procedimento: cloroquina ou hidroxicloroquina em associação com azitromicina. Os procedimentos, seus benefícios e riscos e alternativas. Aqui é o que o documento vem instruir para que médico passe ao paciente e paciente fique sabendo junto com o médico. Primeiro, foi devidamente informado em linguagem clara e objetiva pelo médico que 1. A cloroquina e a hidroxicloroquina são medicamentos disponíveis há muitos anos para a prevenção e tratamento de malária e também para o tratamento de algumas doenças reumáticas, como artrite reumatoide e lúpus. Investigadores chineses demonstraram a capacidade dessas drogas de inibir a repelição do coronavírus em laboratório, in vitro. Um estudo francês mostrou que a eliminação do coronavírus da garganta de portadores da Covid-19 se deu de forma mais rápida com a utilização de combinação de hidroxicloroquina e o antibiótico azitromicina, quando comparados a pacientes que não usaram as drogas. Entretanto, não há, até o momento, estudos suficientes para garantir certeza de melhora clínica dos pacientes com Covid-19, quando tratados com cloroquina ou hidroxicloroquina. 2. A cloroquina e a hidroxicloroquina podem causar efeitos colaterais, como redução dos glóbulos brancos, disfunção do fígado, disfunção cardíaca e arritmias e alterações visuais por danos na retina. Compreendi, portanto, que não existe garantia dos resultados positivos para a Covid-19 e que o medicamento proposto pode, inclusive, apresentar esses efeitos colaterais. Estou ciente de que o tratamento com a cloroquina e a hidroxicloroquina associado à azitromicina pode causar os efeitos colaterais descritos acima e outros menos graves e menos frequentes, aos quais podem levar às disfunções de órgãos e o prolongamento da internação, também a incapacidade temporária ou permanente e até mesmo ao óbito. Também foi informado que, independentemente do uso da cloroquina ou hidroxicloroquina associado à azitromicina, será mantido o tratamento padrão e comprovadamente benéfico para a minha situação, que pode incluir medidas de suporte de respiração e oxigenação, ventilação mecânica, drogas para sustentar a pressão e fortalecer o coração, hemodiálise e antibióticos, entre outras terapias oferecidas a pacientes que estão criticamente doentes. Aí tem aqui mais um preâmbulo, né? Autorização do paciente ou responsável. Por livre iniciativa... Oi? Eu acho... Ok. Eu acho que sim, eu acho que aí você você já foi bem explícito, né? A autorização, o pessoal pode ir lá e ver, para que a gente possa aproveitar o tempo. Eu acho que está bem colocado nesse sentido. Você assinaria um documento como esse? Só para poder fazer então um resuminho, né? Ali faz um convite para que o paciente assine um termo dizendo que está ciente de que o médico informou tudo isso a ele, que ele teve toda a oportunidade de tirar dúvidas com o médico e embaixo o médico assina também confirmando que passou a ele todas essas informações e ambos em comum acordo assinam documentos. Agora o que chama a atenção, está aqui o próprio documento do governo federal, Miguel, que eu estou aqui observando e destacando, está no site do Ministério da Saúde e é o termo de ciência de consentimento. Ele mesmo atesta que a cloroquina não serve para nada nesse sentido, afirma que segundo a
alguns dados, né? Segundo alguns dados, e acabamos de ler, diz que foi feito alguns testes na França e na China que deram alguns resultados, que possivelmente pode ser que dê resultado positivo para o paciente que quer usar. É complicado, né, Miguel? Não tem. Ele mesmo diz aqui, ó, não temos estudos que comprovem que isso é suficiente, que isso realmente é cientificamente comprovado. Estou ciente. E fala também desses efeitos colaterais que me assustou. Até mesmo está dizendo que eu possa ter incapacidade temporária ou permanente e até o óbito. Sim. Eu acho que o governo tira o corpo fora, né? Sim. Na verdade, esse documento foi elaborado de uma maneira, e aí eu sugiro, né, que entre na pauta especialistas do direito, não somente da medicina. Sim. Porque esse documento pode não ter validade nenhuma. Eu gostaria de perguntar a qual médico assinaria esse documento, correndo o risco do seu paciente morrer e ele ser processado por homicídio, se nós vivêssemos numa sociedade juridicamente mais avançada. Porque isso não quer dizer nada. Você sabe muito bem, nas questões de testamento, por exemplo, nas questões de transmissão de bens, você pode ser considerado incapaz. Um idoso desesperado, né? Você sabe que mesmo que ele tenha uma pessoa que tem aí dificuldades de entender os termos técnicos e jurídicos. Muitas pessoas já dizem que tomariam hidroxicloroquina sem estar doente. Não, eu tomaria. E agora, isso já está autorizado, inclusive, para casos gravíssimos. Agora está sendo, como viemos falando, agora está sendo autorizado para sintomas leves. A pesquisa foi feita in vitro, né? Ou seja, não se sabe os efeitos colaterais in vitro. In vitro, claro, ele elimina, se você... Né, ou seja, é a mesma coisa esse documento, meu caro Edinho e a audiência, que você assinar um documento dizendo que eu estou ciente que se tomar arsênico, eu vou corroer o meu estômago, eu posso morrer, mas eu vou matar a minha gastrite. Né? Então, quer dizer, isso está autorizando, de certa forma, em alguns casos, o suicídio, porque você pode ter, né? Então, o presidente precisa se justificar politicamente, porque vem defendendo isso, contra a ordem mundial. Isso é muito ruim. Contra a ciência, não há comprovação científica com relação ao uso deste medicamento, tanto que ele bota todos os cuidados no documento, tirando, né, todas as linhas, né? E mesmo que você assine, esse documento posteriormente pode ser contestado pela sua família. Você pode dizer, não, mas... né? Então, quer dizer, você permitiria, por exemplo, que um idoso da tua família, ou uma pessoa mais jovem, porque a hidroxicloroquina também pode ser utilizada, por exemplo, numa pessoa com menos de 18 anos, onde os pais são responsáveis. Você autorizaria o seu filho a tomar? E depois, como é que você vai saber se ele morreu por causa disso, se ele tinha alguma comorbidade ou não? Então, isso juridicamente é profundamente contestável. Eu até sugiro, né, que se entreviste aí os especialistas do direito sobre isso, Edinho. Deixa eu só mostrar aqui, Miguel, eu consegui parte do documento. Flávio, isso aqui, ó, termo de ciência e consentimento. Eu não consegui trazer toda deixa eu... Tem um áudio vazando aqui, deixa eu segurar isso, pronto. Tinha um áudio vazando, eu já eliminei o áudio ali que estava vazando. Mas assim, observem ali, aqui a gente vai configurando conforme vai andando aqui, né? Olha ali, ó, aí está o início do documento. Eu estava tentando criar um modus aqui de mostrar para o internauta vir rolando. Se eu conseguir, eu quero fazer um método que eu apresente rolando e as pessoas possam ver. Mas está ali, ó. Esse é o documento, o modelo de termo de ciência e consentimento do governo federal, criado para que pacientes e médicos, em comum acordo, conversem e deliberem dentro de consultório sobre o uso da hidroxicloroquina e cloroquina associado, tem mais um medicamento junto, a azitromicina. Aí está o documento aí, trecho dele, Miguel. Você pode ter acompanhado também aí. Sim. Eu estou sem retorno aqui, mas eu creio que sim. Eu vi mais ou menos, e a tua descrição é muito explícita, né? Você, com a tua eloquência de rádio e com a imagem, né, nós conseguimos transmitir para o nosso ouvinte justamente isso. Que mesmo aqueles que são, porque esse programa, nós temos aí a preocupação de ser isentos, mas também dentro do limite da verdade, não é, Edinho? Portanto, nós não podemos simplesmente achar que diante da civilização que nós viemos, com avanços tecnológicos e científicos, que todos os cientistas estão errados, e a opinião
né, de um líder governamental que foi imposta goela abaixo, sendo que 2 médicos saíram do Ministério da Saúde em tempos de pandemia, inédito na história da humanidade, independente de questões políticas ou não, porque o Nelson Teich não fez nenhuma política, simplesmente nós dissemos que se ele fosse um médico sério, ele não ia autorizar uma coisa como essa, ele estava correndo o risco de ser responsabilizado civilmente. Meu Deus. Então é bem possível que a partir do momento, né, que isso se acabasse popularizando, eu não creio, eu acho que não vai ocorrer isso, né, porque precisa de receita, então quer dizer, não há muita medicina aloprada no Brasil. Alguns médicos sem responsabilidade podem até achar isso, mas é muito difícil, né, que um médico sério vá receitar um medicamento que não foi comprovado cientificamente, porque ele sabe que ele pode, inclusive, ter a sua carreira, o seu registro cassado, né, todas as sociedades de infectologia, as sociedades de medicina, os próprios médicos do SUS estão dizendo que não vão utilizar, né? Se você quiser utilizar e assinar o termo, o médico não vai te dar receita, ele vai dizer, não, então você procura um médico que assina. Então é uma minoria. Felizmente, né, nós temos aí bom senso no Brasil, porque não adianta, isso aí é uma imposição, inclusive, daquela visão que nós temos do nosso presidente, que é eu que mando. Como é que eu não posso mandar? Né? Então, quer dizer, se ele quiser... E é isso que nós temos, infelizmente, no Brasil, que conviver neste momento. E eu lamento por aqueles que, acreditando nisso, vão tentar convencer aí os seus médicos a darem hidroxicloroquina. Né? Sim. O que é, né, eu já te passo, o que é preciso avaliar também é que, infelizmente, ainda a vacina vai demorar. Sim. E são muitas outras questões que nós temos aí que enfrentar ainda. Você veja que, por exemplo, na África houve aí uma tempestade, a preocupação mundial é que uma contaminação em massa, a contaminação está crescendo no mundo e América Latina, e o Brasil é um dos principais responsáveis por isso, por causa deste choque, né? Alguns pregam isolamento, outros não. A economia precisa funcionar, é verdade. Então nós vemos aí, infelizmente, por exemplo, você pode acompanhar aí as dificuldades das pequenas empresas em conseguir crédito, as dificuldades das filas da Caixa Econômica Federal, por falta de ação governamental, que você também falou muito bem desde o começo, e que a iniciativa privada está fazendo. Se o Exército estivesse mais positivamente agindo sob o comando de um estadista, nós estaríamos bem melhores nesta questão, mas não estamos, infelizmente, e cada dia, sem querer ser negativo, cresce a preocupação, e qualquer sintoma de gripe que você tenha, você se preocupa. Se você tiver um espirro, se você tiver uma dor, se você puxa a vida, né? Como é que vai ser? Então é preciso ser positivo, mas tem que tomar os cuidados, Edinho. Só para nós conduzir a programação já para o final, já é 12:02, Miguel. Observe aqui um trecho que nós acabamos de ler desse documento do Ministério, que é o documento que já está expedido para toda a classe médica poder utilizar com seus pacientes que preferirem utilizar a cloroquina junto com aquele medicamento. Aqui fala assim, ó, só para deixar bem frisado, né? Oxigenação, respiração, ventilação mecânica e olha que chama atenção aqui, ó, drogas para sustentar a pressão e fortalecer o coração. Então significa que pode deixar o coração debilitado e fraco. Aqui fala hemodiálise. O que me sugere hemodiálise? Que pode parar os meus rins. E antibióticos. Antibióticos dá a intenção que seria outros medicamentos para combater os efeitos que poderão causar colaterais. E aqui fala depois, entre as, com mais... para a conclusão da frase, né? Entre outras terapias oferecidas a pacientes que estão criticamente doentes. E aí fala, só para poder finalizar, que eu não deixar, né? Autorizo e dou ao médico abaixo identificado os direitos de assistência e outros profissionais selecionados. Eu tive a oportunidade, me esclareceram, tiraram minhas dúvidas, entendi o procedimento, compreendo as informações e assino. Apesar de ter entendido as explicações que me foram prestadas e ter entendido e esclarecido minhas dúvidas, estou plenamente satisfeito com essas informações. Reservo-me o direito de revogar este consentimento antes que os procedimentos e os objetivos dos documentos se realizem. Ou seja, parece que não se revoga mais, né? Então tá aí, Miguel, só para finalizar e não deixar arestas, mas o documento tá lá no site do Ministério da Saúde para o pessoal ler. Perfeito, Edinho. Não, muito esclarecedor, sim, e complementando aí com dados, né?
o fato, e eu acho que vai haver uma judicialização desse processo, inevitavelmente, né? Nenhum médico vai autorizar isso, é muito difícil. Uma minoria, né, vai correr esse risco de colocar, porque os médicos são cientistas, né? Tanto que nós não temos nenhum cientista ainda. O próprio Osmar Terra, que é médico também, deputado federal, que disse que só morreriam 6 mil pessoas no Brasil, que o pico seria em dia 8, e que aí, quando cobrado, se contradiz, e infelizmente o gaúcho, né, eu vou concluir, Edinho, que nós passamos já do tempo, não vai também aceitar isso no Ministério. Eu acredito que isso vai ser judicializado, se não for para o STF, não deve ter ação ainda, as pessoas não vão usar, porque não é uma imposição, portanto, né, o bom senso vai prevalecer no Brasil, felizmente. Muito difícil você vai encontrar um médico, e compare-se com uma autorização do uso de cocaína, por exemplo. Não, a cocaína me cura da preguiça, né? Então eu quero, assino um documento aqui, eu estou autorizado a usar. O uso de maconha, a maconha me deixa calmo, né? Mas você pode enlouquecer, você pode ficar esquizofrênico. Mas eu assino um termo aqui. Não é assim que funciona, né? Um país sério, né? É a mesma coisa, né? Porque sabe-se que tem tratamento com o THC da cannabis nos Estados Unidos para pessoas autistas, mas com autorização de uma bancada científica, não é simplesmente, né? Então isso aí, na verdade, é uma teimosia do presidente, que quer mostrar aí alguma lucidez, e não tem. Ele colocou no seu tweet lá que em tempos de guerra, mas não é uma guerra desesperadora, no sentido de que vamos nos suicidar, vamos enfiar. Como disse já, os americanos davam cocaína para os soldados porque eram cobaias, e os generais estavam nos quartéis, enquanto morriam os soldados. É o que aconteceria, né, para vencer. Nós vamos vencer pela ciência, e eu acho que, infelizmente, apesar dessa vergonha mundial que nós estamos passando, vamos voltar no próximo pleito com mais raciocínio, esperemos, né? E a reforma da educação, a reforma cultural é que vai nos salvar para termos um país melhor, Edinho. Ok. Assim nós vamos encerrando então o nosso Sabe Caxias by Bitcom. Chegou agora, pegou pela metade, daqui a pouco mais está disponível para você assistir na íntegra e entender um pouco mais sobre o assunto que foi deliberado e debatido ao longo desta programação. Assim nós vamos encerrando a nossa programação e deixo o espaço final para as considerações de Miguel Brambila também, que vai fazer uma saudação aos nossos telespectadores. Abraço a todos e já tem o Bitcom meio-dia. Ok, um abraço a todos, muito obrigado pela audiência, pela presença, vamos estudar, vamos pensar, amanhã é outro dia. Muito obrigado, Edinho, siga aí na nossa programação, Bitcom meio-dia com a Melissa Bueno. Amanhã voltamos, Sabe Caxias by Bitcom. Bom dia. Bitcom TV, passa no seu smartphone.